Só vocês, rapaziada, prestem muita atenção nisso, nesses dois fatores aqui que eles vão fazer toda a diferença sobre essa dinâmica que eu tenho explicado e vou esclarecer melhor para vocês. Duas coisas principais que o feminismo ele ensinou, tem ensinado e as mulheres aprenderam hoje na sociedade contemporânea que fez uma mudança no comportamento delas. A primeira, definitivamente, é para que elas se tornem mais exigentes referente ao que esperar e referente ao que um homem tem a oferecer para elas. Sejam mais exigentes. Esse é o primeiro ponto. O que eu espero querer de um homem. Ok? Segundo ponto. Façam o que vocês quiserem. Vocês são livres para serem e fazerem o que quiserem. Esses dois pontos vão fazer toda a diferença comparado com o que é ensinado, com o que é dito para os homens sobre o comportamento deles que permanece o mesmo. Você tem a régua da exigência e você tem a régua da oferta. Em todas as pessoas, no relacionamento. Duas coisas comuns que homens têm e mulheres têm ao se relacionar. A régua da exigência e a régua da oferta. Ambas têm que caminhar juntas. Senão você está sendo hipócrita ou oportunista e, consequentemente, o outro vai ficar no prejuízo. Se eu exijo mais do que eu tenho a oferecer, a mulher que se relacionar comigo ela vai estar sofrendo um prejuízo de acordo com o argumento do custo-benefício que eu trago para vocês. Certo? A recíproca aqui é verdadeira. Porém, quando a mulher sobe a régua de exigência dela e ao mesmo tempo falam para ela fazer o que ela quiser, muitas vezes o que ela está fazendo o que ela quer, certo? Não é o que o homem gostaria que ela fizesse para os interesses dele. Ser quem a mulher quiser ser, muitas vezes, não é quem o homem gostaria que ela fosse. Consequentemente, se a mulher não está sendo algo que é por interesse da exigência do homem, por fazer o que ela quer, a régua de oferta dela não aumenta, diminui. A mulher, ela teve, como eu destaquei para vocês, esse incentivo para querer o que ela quiser de um homem, ser exigente ao se relacionar com o homem. Entretanto, o homem ser exigente ao se relacionar com a mulher, estabelecer os padrões que são de interesse dele, que são diferentes, principalmente estéticos, entre outros, são considerados o quê? Preconceito e discriminação. Ou seja, o homem, a luta do feminismo ou da sociedade moderna referente ao régua, agora vamos transferir, a régua de exigência do homem, a mesma coisa, fica a mulher e o homem. O homem também tem a régua de exigência dele, o homem também tem a régua de oferta dele, certo? Vamos falar da régua de exigência do homem. A régua de exigência do homem, basicamente, não pode subir. É como se tentassem interromper, como se tentassem não permitir que você aumente sua régua de exigência. Por quê? É preconceito. As coisas que um homem espera de uma mulher, do interesse dele. Por que dele? Porque a mulher não pode querer pelo homem o que ele quer nela. Não. É a mesma coisa que eu falo pra mulher. Você, mulher, você é linda, maravilhosa, gostosa, gastou não sei quanto com estética, com plástica, com silicone, com não sei o que, com salão e assim por diante, fica com um cara duro, feio, andando de Brasília, velha. As mulheres vão falar, você tá louco? Então eu não posso falar pra mulher o que ela quer no cara. Certo? Eu não posso escolher pra mulher o que ela deve se atrair. Eu não posso falar pra mulher, você tem que se atrair por um cara baixinho, pobre, sem confiança e duro. Mesmo você sendo linda, maravilhosa. Eu não posso falar um negócio desse. Só que pro lado de cá é parecido com o que estão fazendo. O homem ser exigente é considerado discriminação. É uma forma de quê? De amortecer sua régua da exigência, rapaziada. Para que ela sempre saia no lucro nessa circunstância e você fique no prejuízo. Porque a conta não vai fechar. E quem vai ficar com prejuízo é o homem nesse caso. Dessa maneira que o jogo está sendo estabelecido. As regras do jogo, certo? E aí o que acontece? Foi o que eu disse. A régua de exigência do homem não sobe ou não pode subir porque é machista. É preconceituosa. É discriminatória nesse caso. As exigências que o homem tem. Porque são estabelecidas por um sistema patriarcal machista. Não é biologia, nada do tipo. É programação social machista que homens eles têm essas exigências das mulheres. Que são preconceituosas e discriminatórias. Então, consequentemente, temos que combatê-las. Só que as mulheres têm as mesmas. Só que para as mulheres, como elas podem fazer o que quiserem e serem livres, não há essa proibição para elas. O segundo, definitivamente, é a régua do que o homem tem a oferecer nesse caso. Certo? O que o homem tem a oferecer para a mulher. Justamente, o homem ele tem que fazer o quê? Ele tem que estar preso aos papéis. Vocês entendem o que eu quero dizer? Prendem o homem a isso. O homem é flexível. O que eu quero dizer é o seguinte, para a mulher é flexibilidade nas duas réguas, para o homem não, é inflexível, de acordo com os padrões que estão exigindo para que ele adote. Não os que ele quer. Certo? Na régua da oferta, qual que é o sentido aqui? Papel de homem. O seu papel, qual que é o seu papel de homem? Ser ambicioso, ser foda, ser confiante,
se tornar atraente para a mulher, que foi aquilo que eu falei do incel, que é o que dizem. Se o incel, ele não é atraente para muitas mulheres, isso é um problema com ele. Ele tem que se tornar atraente. O que estão dizendo é o seguinte, eu vou traduzir o que dizem quando falam isso. Eu estou usando incel de exemplo, pode ser qualquer homem, certo? Até pro cara que não é incel, mas quer melhorar o patamar dele. O que estão dizendo é o seguinte, rapaziada, certo? Estão falando pra você que você não pode mexer na régua de exigência da mulher. É isso que estão dizendo. Você não pode decidir pela mulher que ela se atrai no homem ou não. Então, se mulheres não se atraem por você que é homem, eu não posso obrigar as mulheres a diminuírem a régua de exigência, ou eu não posso escolher pelas mulheres o que elas devem se atrair no homem. Elas vão escolher o que elas querem. Então, você vê a hipocrisia, o medo da galera? É isso que eu falo. Porque pro homem não. Peraí, então beleza, tudo bem, com isso eu concordo. Tudo bem, então, aí você tá falando, só que você, ao mesmo tempo que você fala pra mulher que a gente não pode mexer na régua de exigência dela, que o comentário é sobre isso, você fala que o homem deve mexer na régua de oferta dele. E o que estão dizendo é o seguinte, você não pode mexer na régua de exigência da mulher, mas elas podem mexer na sua. Certo? Você não pode mexer na régua de oferta da mulher, mas elas podem mexer na sua. É isso. E aí o que acontece? Na hora da oferta, quando estão dizendo para o homem se tornar mais atraente para conseguir essas mulheres, estão justamente mexendo na sua régua de oferta. Estão dizendo que você deve oferecer essas qualidades para que ela se interesse por você e ache você atraente. Se você não é atraente para a mulher, você tem que ter algo a mais a oferecer, é a régua da oferta. Como? Ficando shapeado, ganhando dinheiro, se tornando mais qualificado, para que você tenha a oferecer isso e ela se interesse por você agora de acordo com a régua de exigência dela. Você está me entendendo o que eu quero dizer nesse caso? Ou seja, obrigam você a cumprir os seus papéis na sua régua de oferta, mas não permitem que você decida o que você quer na sua régua de exigência. Beleza, então tudo bem, o homem ele tem que fazer o papel dele na régua de oferta dele, mas ninguém fala pra mulher fazer o papel dela na régua de oferta dela, porque é machismo. Então o homem fica preso aos valores tradicionais da régua de oferta, pelo menos sobre o que é interesse das mulheres, porque as mulheres têm interesse em várias qualidades do homem tradicional, não todas, mas muitas ainda. E essas que são interessantes para ela permanecem ainda instaladas, permanecem ainda aplicadas na sua régua de oferta do que você vai oferecer. E você é sua obrigação desenvolver essas características nessa régua de oferta para que se tornar atraente para ela, porque é seu papel de homem. Se você não fizer essas coisas, você não está cumprindo seu papel de homem. Beleza, e quem está falando para as mulheres cumprirem o papel delas de mulher na régua de oferta delas? Ninguém fala, porque é machismo, é opressão. Você não pode falar para a mulher o que ela tem que oferecer para o homem. É machismo, você tá vendo como o negócio é foda? É machismo, é patriarcado, está me oprimindo, ou o que você está se metendo, e ninguém fala porque sabe que dá ruim. Aí o que acontece? Quando você vê os caras fazendo comentários sobre esses negócios aí, entre a gente, eles falam o quê? Eles pegam pesado na régua de oferta do homem. Você para de se fazer de vítima, você tem que ser atraente para a mulher de acordo com o padrão de exigência dela. Eu concordo com isso, o que eu concordo é o seguinte. Se a mulher tem um padrão de exigência, ela pode ter o padrão de exigência que ela quiser. Certo? Se eu não estou conseguindo atrair ela, é porque eu não estou oferecendo o que é atraente para ela. Mesmo que seja, nesse caso, rapaziada, uma ultra exigência. Não estou falando disso. O problema não é a ultra exigência. Vocês têm que entender o seguinte, rapaziada. Vocês acham que o problema é só a ultra exigência. O problema é a ultra exigência com uma oferta de merda. Com a régua de oferta baixa. Se a mulher for ultra exigente, mas ela oferecer uma ultra qualidade compatível com a exigência dela, aí não tem problema. Só que é o que eu tô falando, a oferta da mulher, da mesma forma que o homem tem que ser atraente pra mulher de acordo com os interesses que ela tem, quem decide qual vai ser a régua de oferta do homem é a mulher, não é? Ela escolhe o que ela acha atraente, interessante para se relacionar com o homem. Eu também que escolho o que a mulher tem que oferecer na régua de oferta dela. Elas interferem na minha régua de oferta, mas eu não posso interferir na régua de oferta delas. Elas interferem na minha régua de exigência e na minha régua de oferta. E eu não posso interferir na régua de exigência e na régua de oferta delas. Eu vou sair perdendo no final dessa conta. Lógico que a conta não vai fechar. Então é o que eu estou dizendo. Na hora de falar da régua de oferta da mulher, a mulher pode ter a régua de oferta, mas a régua de oferta é dela. Porque ela pode fazer o que ela quiser, você está me entendendo? A régua de oferta é a dela. Ela escolhe, não. Elas podem se meter na nossa régua de oferta porque o valor sexual de mercado é de acordo com o que o outro se interessa na pessoa. Eu não posso determinar o meu próprio valor. Eu não posso falar assim, não, a mulher tem que ser atraída por um homem, eu mereço mulher gostosa porque eu mereço. Não existe isso. É o consumidor que define o valor do produto. É a mesma coisa aqui. A mulher define o valor do que você tem a oferecer de acordo com o que ela acha atraente. Pela estratégia sexual dela. É a mesma coisa o homem. O homem que decide qual que é o valor do poder de atração da mulher de acordo com os interesses dele.
da estratégia sexual dele, não dela. Ah, mas a estratégia sexual do homem é machista, é patriarcal, não sei o que, aí querem mudar. Eu tenho o direito de interferir no que elas têm a oferecer de acordo com o que eu acho atraente numa mulher. Só que ninguém bate nessa tecla, porque todo mundo tem medo. Ninguém quer falar sobre o que a mulher tem a oferecer. Todo mundo fala sobre o que o homem tem a oferecer, o que o homem tem que fazer por uma mulher para se tornar atraente, é rígido. Ele ainda está preso aos papéis tradicionais dele, mas a mulher não, ela foi libertada. E todo mundo tem medo de dizer qual que é o papel da mulher no que ela tem a oferecer para o homem. Porque é machista, você não pode falar. Você não pode falar para a mulher o que ela tem a oferecer. Quem você acha que você é mansplaining? Maninterrupting? Não é seu lugar de fala você falar para mim o que eu tenho a oferecer para você. Mas elas podem falar sobre o que o homem tem a oferecer para elas, nesse caso, principalmente sendo super exigentes. Então, essa é a questão, rapaziada. Nessa circunstância, é o que eu disse. A régua da exigência e a régua da oferta, elas têm que ser... Uma tem que acompanhar a outra. A mulher tem que ser exigente, beleza, mas ela tem que oferecer a mesma coisa, de acordo com o nível de exigência dela, referente de acordo com o que o homem vai decidir se interessar. É o homem que decide o que ele quer da mulher nesse caso, tá certo? E ela se torna, se ela quiser ou não, essa mulher que esse homem vai escolher, vai decidir se vai escolher ela ou não. É assim que funcionam as coisas. A mulher tem que se perguntar na cabeça dela o que os homens querem numa mulher. Só que isso é machismo. A mulher não tem que se perguntar o que os homens querem numa mulher. Você não tem que se perguntar nada, você tem que ser quem você quiser. Que foi novamente o que eu iniciei no vídeo dizendo, foi o que o feminismo trouxe. Seja quem você quiser. Mas muitas vezes a mulher ser quem ela quiser não é justamente ser quem o homem gostaria que ela fosse. E aí, consequentemente, ela não está desenvolvendo, não está investindo o que o homem espera dela na régua da oferta. Para poder entregar isso para ele, que é do interesse dele. E aí, consequentemente, o nível de exigência dela sobe, mas o que ela tem a oferecer não. E, consequentemente, para o homem, por outro lado, o nível de exigência dele não sobe. Ele não pode exigir, porque é machista, mas o que ele tem que oferecer, mantém rígido, certo? Então, é o contrário para o homem. O nível de exigência do homem cai, só que o que ele tem a oferecer aumenta. E aí quem vai ficar no prejuízo no final das contas nessa história? Quando na mulher é o contrário. O nível de exigência dela aumenta e o nível de que ela tem a oferecer qualidade cai. E aí você, homem, oferece mais, recebendo menos. E ela oferece menos, recebendo mais. Um abraço.